Olá pessoal, tá essa aula aqui de probabilidade. Quero somar aqui com os nossos colegas, professores de matemática, ETI, Donivaldo Monte. Aula de probabilidade, meu nome é Joel, certo? Quero aqui contribuir também com os nossos alunos nesse momento difícil que nós estamos passando, né? Isolamento social, mas que também estamos batalhando aí, nos preparando para o Enem, certo? Então, vamos à aula de probabilidade. Eu vou fazer vários vídeos, né? Esse primeiro vídeo é só uma parte introdutória, mas pretendo continuar com outros vídeos até fechar o assunto de probabilidade, tá bom? Então vejamos aqui, ó. Pré-requisitos para aprender probabilidade. Quais são os pré-requisitos? Quais são os assuntos que eu preciso dominar para aprender probabilidade? Eu preciso conhecer um pouco de teoria dos conjuntos, preciso conhecer um pouco de frações, né? Números decimais, a parte de porcentagem, né? A gente trabalha porcentagem, por exemplo, 100% em probabilidade, a gente vai ver que a gente escreve assim, ó, 100 sobre 100, isso resulta em 1, então 100% é 1, né? Precisamos também dominar a análise combinatória, o princípio fundamental da contagem, arranjos, combinações, permutações, tá certo? Então vamos lá, vamos avançar aqui no estudo de probabilidade. Conceitos básicos que nós precisamos estudar. Experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? É todo experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso. Exemplo, lançamento de uma moeda, né? Lançamento de uma moeda é um experimento aleatório. Por quê? Porque o resultado depende exclusivamente do acaso. Ou seja, o resultado não depende da nossa vontade. Nós não temos controle sobre ele. Não dá para prever o resultado, certo? Pode acontecer de eu lançar uma moeda, né? E de repente pode ser cara ou coroa, né? Um outro exemplo, lançamento de um dado. O lançamento de um dado. Se eu lanço um dado, posso prever, né, qual é o resultado. Pode ser o número 1, pode ser o 2, o dado comum, né, de 6 faces, pode ser o 3, 4, 5 ou 6, que são os possíveis resultados no lançamento de um dado. E o lançamento de um dado é um experimento aleatório, né? Normalmente, no estudo de probabilidade, quando se fala em moeda e em dado, eles dizem normalmente uma moeda honesta, né? Ou um dado não viciado. Geralmente esses termos é para dizer que a moeda, ao ser lançada, uma moeda honesta ou um dado honesto, né, todas as faces têm as mesmas possibilidades de resultados, certo? Tem a mesma chance de ocorrência, tá bom?
Então vamos adiante. Por exemplo, sorteio de uma bola, né? Sorteio de bolas numeradas em uma urna. É também um exemplo de um experimento aleatório, né? Você tem lá uma bola e aí você tira uma bola dessa urna e observa o resultado, né? A numeração da bola. É assim que é feito os jogos, né? Jogos como loterias, Mega Sena. Historicamente, quem na verdade impulsionou o desenvolvimento das teorias, das probabilidades, foram justamente os jogos de azar, né? Através de dados, né? Moedas, cartas de baralho, né? Loterias, bingos, certo? Então, de repente, a Mega Sena é feita assim, né? Tem lá uma urna, tira-se as bolas numeradas, né? O jogo simples da Mega Sena é um jogo de 6 dezenas, né? E qual é a chance que alguém pode ter ao jogar na Mega Sena? É muito pequena, né? Matematicamente tem como mostrar que é muito pequena a chance, porque a gente faz assim o cálculo. Eu tenho uma chance em 50 milhões 63.860 chances. Então veja que eu tenho uma chance em 50 milhões 63.860 chances. Então, esse número aqui, ele é obtido de uma combinação. É uma combinação de 60 dezenas tomado de 6. Eu escolho 6 de 60, né? É uma combinação, é um agrupamento. E dividindo esse número, nós vamos encontrar um percentual assim, ó. Olha aí, 0,00002%. Então é muito pequena a chance que se tem de ganhar na Mega Sena. Quando a gente tem uma chance bem pequena, assim, veja que muito próximo de zero esse número, ele não é impossível. É possível sim, agora uma chance muito pequena, a gente diz que isso é pouco provável, né? Pouco provável. Então, aí são os casos de experimentos aleatórios. Outro experimento aleatório é a previsão do tempo. Por que a previsão do tempo é um experimento aleatório? Porque depende de fatores que não são controlados pelos seres humanos, né? São fatores que não estão sob o nosso controle. A gente até consegue prever 1 ou 2 dias ou até mais, mas é algo assim aleatório, ok? Então vamos seguir adiante. Vamos a outros conceitos. Por exemplo, espaço amostral. O que é espaço amostral? Veja bem, aqui é o símbolozinho da letra grega ômega. Letra do alfabeto grego, ômega. Ele vai simbolizar aqui um conjunto chamado espaço amostral de um experimento aleatório, né? Então está aqui o conceito de espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Aí vamos aqui aos exemplos. Por exemplo, se eu lanço uma moeda, lançamento de uma moeda, qual é o meu espaço amostral? Eu posso obter cara ou coroa.
Tá aqui a letra K como sendo cara e a letrinha C como sendo coroa. Então, esse é o meu espaço amostral. Eu tenho quantos elementos nesse conjunto? O número de elementos desse conjunto espaço amostral é 2. Então, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. O experimento aleatório aqui é lançar uma moeda, certo? E observar o que ocorre na face de cima. E aí nós temos essas possibilidades, né? Todos os resultados possíveis, cara ou coroa, né? São 2. Ok? Um dado, lançamento de um dado, conjunto, espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número de elementos do espaço amostral aqui é 6. Ok? Lançamento de um dado. Um dado comum de 6 faces, né? Um outro exemplo, lançamento de 2 moedas. Lançamento de 2 moedas. Como seria o espaço amostral desse experimento aleatório? Aqui eu posso usar um outro recurso que a gente chama na matemática de árvore das possibilidades. Na primeira moeda, no primeiro lançamento, eu posso obter cara ou coroa, primeiro lançamento. No segundo, né, na segunda moeda, independente do que ocorrer na primeira, na segunda moeda eu posso obter cara ou coroa, cara ou coroa. Então, o espaço amostral desse experimento, lançamento de 2 moedas, é cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. Tenho 4 elementos nesse conjunto. Número de elementos do espaço amostral. Aqui são 4. Ok? Então aqui nós chamamos isso aqui de árvore das possibilidades. É um recurso que nós podemos usar para contar, né, e identificar os elementos de um conjunto espaço amostral. Um outro exemplo, olha só, um casal planeja ter 3 filhos. Como é que fica aí o conjunto espaço amostral? Vamos ver aqui. Vamos fazer através de uma árvorezinha como essa também. Olha só, no primeiro filho, eu tenho 2 possibilidades, masculino, feminino. No segundo filho, independente do que aconteceu com o primeiro filho, no segundo eu tenho masculino, feminino, masculino, feminino. Veja bem, se o primeiro foi masculino, o segundo pode ser masculino ou feminino. Se o primeiro foi feminino, o segundo pode ser masculino ou feminino. E aí, com o terceiro filho, independente do que aconteceu aqui, o terceiro filho vai ser masculino, feminino. É a arvorezinha. Ficar aqui apertadinho, mas vai dar certo. Então aqui eu posso formar
meu conjunto espaço amostral, ó. Masculino, masculino, masculino. Os 3 filhos aí, todos 3 masculino. Masculino, masculino, feminino. É outro elemento do conjunto, outra possibilidade. MFM. MFF. FMM. FMF, FFM, FFF. Fechou aqui o conjunto espaço amostral. Quantos elementos temos aqui nesse conjunto? Opa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Eu poderia também determinar a quantidade de elementos desse conjunto pela contagem, pelo princípio fundamental da contagem, que é do estudo de análise combinatória, né? 3 espaços, ó, o primeiro filho, o segundo e o terceiro. Para o casal obter o primeiro filho, tem 2 possibilidades, masculino e feminino. Para o casal obter o segundo, tem 2 possibilidades, masculino e feminino. E aqui também. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8 possibilidades. Está aqui, ó, as 8. Certo? Então é isso. É o que nós chamamos de espaço amostral, né? Vou tirar aqui para passar para outro. Agora vamos ver o que é evento. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho um diagramazinho representando o espaço amostral. Aí eu tenho aqui um subconjunto A, ou um evento A, que está dentro do espaço amostral, portanto, isso aqui é um subconjunto do espaço amostral. Eu tenho também um outro evento B, é um subconjunto, porque está contido no conjunto espaço amostral, que é representado por ômega, né? Vamos aqui um exemplo, lançamento de um dado. O lançamento de um dado, a gente já sabe que o conjunto espaço amostral é esse aqui. Aqui, né? Esse é o conjunto espaço amostral. Aí vamos para o evento A. No evento A eu quero obter número ímpar. Por exemplo, eu quero obter número ímpar. Então, dentro desse conjunto espaço amostral, quem são os números ímpares que eu tenho aí? Vamos lá, é o evento A. 1, 3 e 5. Né? Logo, eu tenho o número de elementos desse evento é 3. 3 elementos. O número de elementos do espaço amostral é 6. Ok? Vamos aqui para o evento B. Eu quero obter, né, um número par e primo. Vocês devem estar lembrados do que é número primo, né? Número primo é aquele número que tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, né?
por exemplo, o número 5, ele é primo. Por quê? Porque eu posso dividir o 5 por 1 e por ele mesmo. 5 dividido por 1 e 5 dividido por 5. Agora, o 6 não é primo. Não é. Por quê? Porque eu posso dividir o 6 por 1, eu posso dividir o 6 por 2, eu posso dividir o 6 por 3, e eu posso dividir o 6 por ele mesmo. Então, eu tenho mais do que 2 divisores. Ó. Eu tenho 4, certo? Número primo tem que ter apenas 2 divisores, o 1 e ele próprio. Então, quem é aqui, nesse conjunto, um número que ao mesmo tempo é par e primo? É o número 2. O evento é o número 2. Portanto, o número de elementos desse evento é 1. Quando acontece isso, a gente tem aqui o que nós chamamos de evento simples. É um evento simples, certo? Vamos aqui para outro exemplo, evento C. Estamos já terminando esse vídeo. Para concluir aqui essa parte de eventos. Depois a gente grava outro vídeo entrando propriamente em probabilidade. Aqui o evento C. Vamos imaginar que o evento C seja obter número maior que 6. Então, eu vou lançar um dado, lançamento de um dado, e eu quero obter um número maior do que 6. Então, quem é o conjunto ou o subconjunto do espaço amostral? É vazio, porque quando eu lanço um dado, não existe número maior que 6. É vazio. Quando o evento é vazio, é chamado de evento impossível. E a probabilidade de ocorrer um evento impossível é 0. A gente vai ver isso depois, direitinho, viu? Que a probabilidade de ocorrer um evento impossível é 0. Vamos, o último exemplo aqui para a gente fechar esse vídeo. O evento D. Vamos considerar que eu quero obter um número menor ou igual a 6. Então, eu vou lançar um dado e quero obter um número menor ou igual a 6. Então, como é que fica aqui o evento D? Bom, são todos de 1 a 6, né? Ou seja, esse evento coincide com o espaço amostral. Quando isso acontece, eu tenho o que nós podemos chamar de evento certo. E a probabilidade de ocorrer um evento certo é 100%. Como vocês já sabem, 100% em probabilidade é igual a 1. E lá na frente a gente vai ver que temos uma propriedadezinha que toda probabilidade ela gira em torno desse intervalo, entre 0 e 1. Ou seja, eu tenho que, dentro das probabilidades, eu tenho no mínimo a ocorrência de um evento impossível e no máximo a ocorrência de um evento certo. Essa propriedadezinha a gente vai ver depois, tá certo? Então, alguém pode dizer assim, professor, é muito fácil, probabilidade, tudo ocorre dentro desse intervalo. Bom, probabilidade não é fácil, é um assunto um tanto quanto difícil, mas é um assunto que sempre cai no Enem, geralmente vem 1, 2, até mais de 2 questões, todo ano tem. Então, pessoal, um abraço, até a próxima.